de entrevistas, de lives com profissionais da área de tecnologia. Já deixa eu dar boas-vindas aí, Rafael, a Ana Cristina já está online, daqui a pouco eu te chamo, Ana. Deixa eu colocar para gravar aqui que eu esqueci. Só um minuto, vamos lá. Deixa eu iniciar. Eu já coloquei a gravar. Jackson, seja bem-vindo. Neomésio, grande Neomésio, abraço. Então essa série de lives, como eu disse, na verdade é um bate-papo com profissionais da área de tecnologia. Este mês de setembro já foram 6, ontem teve a sexta, então faltam mais 4. Não, ontem foi a quinta, fiz 4 semana passada e tivemos uma ontem, uma hoje, uma amanhã, outra sexta, depois mais 2, fechando 10 lives no mês de setembro, sempre conversando com profissionais da área de tecnologia, como eu falei. E deixa eu dar boas-vindas aqui, Elaine, Eli Paruker, Elaine, Carlos, sejam todos bem-vindos. Ousando Viajar, Elaine, Daniele, legal, o pessoal está chegando. Então, para quem está assistindo ao vivo, eu vou pedir para se conhecer alguém que possa ter interesse no assunto. O assunto qual é? Área de tecnologia, mas principalmente início de carreira. Eu estou conversando com cada pessoa que eu convidei, e cada um está falando principalmente sobre o início de carreira, sobre os desafios que encontraram pelo caminho para entrar na área de tecnologia, e depois contando sobre a sua profissão. Então, se conhecer alguém que possa ter interesse, e a gente tem dado uma atenção especial para a gurizada aí, entre aspas, né, para 12, 13, 14, 15 anos que gosta de tecnologia, gosta Liriane, Luiz, que gosta de jogos, enfim, mas a ideia é estimular, incentivar esse pessoal, ou a pessoa que tem um pouco mais de idade, que quer trocar de profissão, gosta de tecnologia e quer entrar na área, a se acompanhar aí os relatos, as experiências, e de repente se identificar com alguma profissão das que eu estou conversando aqui, das pessoas que eu estou trazendo aqui para as lives, se identificar e criar gosto e começar realmente a se dedicar. Então, se você está assistindo agora, pode fazer pergunta aqui, deixa eu apontar aqui, deixa eu ver como é que tá. Aqui por esse ícone do Gustavo, seja bem-vindo, Glaucia também. Aqui por esse ícone de interrogação, pode fazer pergunta para a Ana, aí no decorrer da live, sobre a área, sobre a profissão dela, sobre alguma coisa que você tiver dúvida. Se quiser, pode compartilhar aqui também, chamar outras pessoas para participarem ao vivo. E se você está assistindo essa live, este vídeo aqui depois gravado, que eu vou deixar gravado aqui no IGTV do meu Instagram, vou colocar no YouTube, no canal Infalível, youtube.com/infalível, que é um projeto que eu tenho, e também na minha página do Facebook, Éder Cachoeira. Então, se você está assistindo através de uma dessas outras redes sociais, compartilha, se inscreve no canal, curte, aquela historinha toda, mas assiste que está sendo bem legal, e tenho certeza que hoje o Papo com a Ana também não vai ser diferente disso. Ela é uma grande profissional, conheço ela há muito tempo e tem muita história aí para contar pra gente. E falando em história e muita história, a gente vai ter que aproveitar bem o tempo, então eu já vou chamá-la aqui, enquanto eu... Clara, seja bem-vinda. Malone, Andresa, vamos chamar a Ana. Tá tudo certo aqui na gravação. Ok, já estou chamando a Ana, vou esperar ela entrar, aí a gente já começa a conversar, porque uma hora acaba passando rapidinho. Ana, oi. tudo bem? Boa noite. Tá ouvindo bem? Tá, o som tá certinho? Sim, estou ouvindo bem. Você me ouve bem? Tá tudo certo aqui para mim também.
Eu tenho que ficar perguntando porque eu já deixei uns furos aí nessas lives aí de cortar a minha cabeça, enfim, fazendo. Agora apareceu ali, tá cortando um pedaço da minha cabeça. Deixa eu ver o que eu faço aqui. E para mim aqui no celular aparece com um espaço grande, só que na tela aí das pessoas, a Gláucia me avisou que estava cortando um pedaço da minha cabeça, mas não tem problema. Certo. Primeiro, eu ver, tem um pessoal ali já entrando, Helena. Aí não sei se tu conhece alguém, depois no decorrer da live a gente vai citando. Deixa eu só levantar um pouquinho mais o celular. Legal, show de bola. Então, agradecer o pessoal que tá online aí, tá entrando. A gente vai citando aí, tomara que o pessoal interaja aí, faça perguntas durante. Quero agradecer muito o pessoal que está assistindo agora ao vivo, ou que vai assistir depois, quem está assistindo esse vídeo aí gravado também agradecer. Ana, um agradecimento especial para ti, tá? Por ter aceito aí o convite e aceitar compartilhar um pouco da tua história, dessa carreira aí, que é carreira de sucessos, tem uma história bem legal para contar para quem está assistindo. A gente vai procurar aquele negócio que eu falo para todos aí, de vez em quando eu vou dar um corte aí para poder administrar o tempo, porque eu tenho que controlar o tempo aqui, eu tenho sempre me perdido e lá no final acabo fechando rapidinho porque o assunto acaba se estendendo. Todos vocês têm muitos assuntos bem interessantes. Então vamos lá, eu vou pedir a primeira coisa para ti para te apresentar, falar onde que tu nasceu, onde é que tu já morou, onde é que tu mora atualmente, onde é que tu trabalha, e aí depois, durante a sessão de perguntas aí, bate-papo, a gente vai detalhando sobre a tua profissão, sobre o teu início de carreira, mas faz um resumo aonde é que tu nasceu, onde é que tu já morou, onde é que tu trabalha com a empresa, para a gente começar. Tá, ok, então. Bom, assunto não vai faltar, né? Pô, gosto de falar bastante, tu também, então tomara que né, vai dar tudo certo aí. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que eu convidei, eu tô vendo aí, tá participando, bem legal. Espero que vocês curtam aí a nossa conversa também, um pouco dessa história, viu? E sirva para incentivar, como o Éder falou, né? Todo o pessoal de tecnologia, principalmente a mulherada, os jovens aí que gostam dessa área. Tomara que topem, né, esse convite. Então, eu sou de Capivari, do ladinho de Tubarão, né? Era um bairro de Tubarão, por fim emancipou, e eu sempre morei lá. Fiz a Unisul e com o passar do tempo, né? Depois eu acabei caindo aqui em Joinville por escolha, né? Por conta da profissão, por conta da paixão que eu tinha por trabalhar, graças a Deus, onde eu trabalho hoje. Então, eu gosto muito, não escondo de ninguém, todo mundo sabe disso. E na época, meu irmão já trabalhava aqui. Na verdade, tive dois irmãos que trabalharam aqui em Joinville, então acabei conhecendo essa empresa. E estou aqui já fazem 17 anos, trabalhando na mesma empresa, com tecnologia, e gosto muito dessa área e faço votos que todo mundo que possa assistir essa live sinta-se um pouco inspirado, talvez, com essas histórias, né, que todo mundo está contando por aqui. Legal, show de bola. Não tenho certeza que a tua história aí vai ser bem inspiradora, bem incentivadora. E aí, diz aí para nós, a gente já conversou um pouquinho ontem, eu acho que foi ontem à noite que a gente fez uma ligação para acertar os detalhes, e eu acabei sabendo de histórias que eu não sabia a teu respeito, que eu acho bem legal você contar lá do início, porque eu sempre pergunto aqui, outra coisa que eu sempre pergunto para o pessoal, porque cada um tem uma história diferente, apesar de ser dentro da área de tecnologia. Como que foi a descoberta pela tecnologia, o que que você fazia antes de entrar na área de computação, se tinha alguma outra profissão, se você trabalhou com alguma outra coisa, conta um pouquinho de como foi o teu início aí na área de computação, o que que tu fazia antes, como que foi a tua descoberta. Sim, então, não daria nenhuma história de romance, porque não foi tão assim, eu sempre quis ser da tecnologia, na verdade não. O meu pai era mecânico, os meus irmãos acabaram seguindo a mesma carreira, e por fim eu achava que eu também que era o que eu tinha que ser, né? Entrar para a área de mecânica também é a lembrança, pelo menos, que eu tenho da minha infância de trilhar essa carreira.
Mas aí não foi bem assim, né? Eu fui crescendo, enfim, e vi que as condições que eles estudaram, no técnico que eles estudaram, não era bem para o meu perfil de uma menina na época, né? Até por conta que eles estudaram em Florianópolis. Então, esse percurso de Capivari e Florianópolis, na época de morar em pensão e tal, não era, não, meio que foi descartado, assim, né? Então, eu acabei indo acreditando ir para uma escola similar, né? Acreditando que ia trilhar aquela carreira. Então, eu fui para uma escola técnica em Tubarão para cursar, na época, eletrotécnica. Então, eu estudei sempre em escola estadual, fui para essa escola técnica, pensando em fazer eletrotécnica. Aí fiz o primeiro ano, naquela Isso época. ia ser o teu segundo grau, é isso? Teu segundo grau Isso, técnico, ia ser, a princípio, ia ser isso. eletrotécnica. A princípio, Mas sim, era o que eu teu pai e desejava. teu irmão que você falou trabalham com mecânica, mas mecânica o quê? Automotiva? Não, era manutenção. Manutenção industrial. Manutenção. Manutenção industrial. Tá. Na verdade, esse pensamento que eu tinha era bem de infância mesmo, né? Eu acho que eu nem cheguei, assim, olhando um pouco para trás, eu nem cheguei a ir a fundo nisso. Mas aquele início de carreira ali, por fim, eu acabei indo, né? Acho que é isso e tal, mas não me aprofundei muito. Na época, em Tubarão, não tinha tantas opções, né? Tantas alternativas e escola e tal, então eu acabei mesmo seguindo o fluxo, né? E acabei indo para a Escola Técnica S de Tubarão. Mas aí, por fim, fiz o primeiro ano, que era o básico, era o geral, que chamava na época, não lembro mais como é que era o nome do primeiro ano ali, que era tipo científico, acho que chamava e tal. E Científico, isso mesmo. Aí, por fim, fiz esse primeiro ano, e daí o segundo ano fui fazer a matrícula e tal. Aí uma colega, Ana Lúcia, acho que até estava vendo aí, foi para fazer processamento de dados. Aí, por fim, vamos, a gente estou sempre junto e tal, vamos fazer processamento. Eu sabia que tinha alguma coisa, né, que tinha a ver com o computador, mas eu assim, cara, será, né? Bom, então vou fazer, acho que, né, vou gostar e tal, pesquisei um pouquinho ali, mas acho que vou fazer isso. E vou te dizer, eu não me arrependo, eu gosto muito disso, sempre gostei de desenvolver, né, esse desafio de lógica, a gente vai falar um pouco mais durante a live, né, mas eu sempre gostei muito de desenvolver dos algoritmos, então É a Ana eu Lúcia? Ana acredito, Lúcia de Oliveira? sim, É, responsável ela aí. tá dando um joinha aí. Então ela te convenceu na fila da matrícula, ela te convenceu a mudar de curso. Sim, já vinha, na verdade, né, falando, vou fazer, e eu naquela, acho que não é para mim, e por fim deu certo. Eu acho que, meu, né, tudo não é por acaso, né, então gostei muito, e assim, aí eu entrei na parte de processamento de dados, que foi lá e fiz o técnico todo. Depois eu acabei fazendo vestibular e continuando na Unisul, fazer ciências da computação, né. Mas antes, enquanto isso, né, enquanto estava ainda estudando, eu trabalhei com uma empresa de marketing promocional em Tubarão. É uma empresa ainda, né? Existe lá, me deu bastante experiência, mas era no ramo comercial, né? Então, como era uma empresa pequena, fui grata, né, por ter aprendido muitas coisas, soft skills que a gente chama, né, de lidar com o cliente, de conversar, de poder entender. Não tinha nada a ver com computação, eu fazia, na verdade, trabalhos gráficos na época. Na época eu entrei nessa empresa porque eu gostava de desenhar, já tinha um computador em casa e brincava no Paintbrush de desenho e tal. Então, na ausência de outros recursos na época que usavam CorelDRAW, que na época eu usava bastante, então eu acabei entrando com a condição de desenhar no Paintbrush. E acabei aprendendo o CorelDRAW lá e ficando cursando a minha graduação inteira, né, nessa empresa. Então eu trabalhava desde recepcionar cliente, de tirar pedido, de lidar com fornecedor, fazer entrega, buscar malha. Então era tipo um faz tudo mesmo, sabe? E isso me dá boas lembranças, né? E com certeza foi uma boa base, porque hoje a gente desenrola na tecnologia, né? Porque precisa também muito disso, né? Então eu trabalhei os 5 anos da graduação nessa empresa.
e chegou no final. Eu já posso ir falando e dando spoiler lá na frente, ou tu quer me Pode. perguntar mais alguma coisa? Não, aí falando sobre tu tem qual foi o motivo de tu não ter procurado entrar na área, Sim. trabalhar numa empresa de tecnologia durante o curso? Foi decisão tua? Você tinha receio? Não tinha muita certeza se era isso? Qual foi o motivo de você esperar, não que esteja certo ou errado, não é essa a questão, mas qual foi o motivo para te deixar para procurar alguma coisa na área só depois de formada? Sim, então, não, na verdade eu procurei muita coisa enquanto eu trabalhava nessa empresa, né? Eu procurei em bastante lugares, inclusive vim buscar em Florianópolis, estágio. Só que como eu acabei iniciando na empresa, eu acabei não perdendo time, porque no fim tudo deu certo, né? Está dando certo ainda. Mas as empresas, elas queriam estagiários, escutei muito disso, estagiários com experiência. E eu não tinha essa experiência porque eu trabalhava justamente, né? Já estava trabalhando e tal. Então, e outra dificuldade foi a questão de ser em outro local. Por exemplo, se eu vinha fazer uma entrevista em Florianópolis, eles achavam que, não, aprovar para um estágio, para ela vir de lá, de Capivari, para vir para cá, né? E daí, apesar de eu colocar isso no currículo, né, avisar, tipo, ó, não é um problema, tanto é que vim para Joinville depois, né? Estou aqui até hoje, então eu sempre deixava isso muito claro. Não é um problema eu sair, né? Mas procurei sim, mas não foi não dando certo, ou dando certo, né? Por fim deu tudo certo, mas na época eu procurei sim. E já até falando um pouquinho sobre isso, depois que eu comecei a trabalhar na área, eu senti muito falta disso, sabe? De lembrar conceitos. Graças a Deus eu tive uma oportunidade muito boa na Unisul de ter conceitos bem fortes da parte de desenvolvimento, de algoritmo, de lógica de programação. Então, isso facilitou bastante, só porque eu tive bastante dificuldade, inclusive quando eu lembrava, né? Na época que estava tendo tal disciplina e aquilo ali fez falta no momento que eu estava realmente botando a mão na massa e desenvolvendo. E até lembrando de falas de colega em sala de aula, né? Questionando o professor de algum problema que estava vivendo enquanto trabalhava. Isso eu não tinha. Né? Então, o meu era muito mais o conteúdo, a teoria, né? Imaginando que podia ser. E quando foi para a prática, daí eu percebi assim, nossa, né? Se eu Tem tivesse em duas sala de coisas, aula. tem duas coisas legais aí que você falou, legais de destacar, né? A questão do preconceito, hoje em dia tá diferente, né? Pela demanda de profissionais que tem aumentado muito, né? Então, as empresas estão entendendo que, óbvio, que não vão conseguir um recém-formado estagiário com experiência. Isso daí não faz sentido. Então, isso hoje está mudando bastante. Óbvio que também que o aluno, como a gente já conversou em outras lives, o aluno tem que se empenhar além do conteúdo do curso, seja faculdade, seja um curso técnico, tem que se empenhar para conhecer o máximo de coisas possível, para quando for entrar no mercado de trabalho, mesmo que seja um estágio, ele tenha um conhecimento um pouco maior do que só o de sala de aula. Né? Essa questão é um ponto que você comentou que é super importante, então as empresas, até que enfim, entenderam essa questão de que precisa realmente dar oportunidade para as pessoas que estão saindo da faculdade. E outra questão importante que você comentou que é importante também você tentar conseguir, nem todos vão conseguir, mas tentar conseguir trabalhar na área para você aproveitar melhor os conteúdos da faculdade, como você falou aí, conseguir questionar o professor em relação a algum problema real que está vivendo na empresa que está trabalhando, né? Isso enriquece bastante o aprendizado e faz esse link do mercado de trabalho, da vida real com a parte acadêmica. Uhum, exatamente. Então, aí por fim, quando eu estava no nono ano da graduação, já lá na Unisul, eu já estava, né, achando assim, nossa, vou acabar a graduação e não, por fim não vou conseguir um estágio na área, né? Então, não sou uma pessoa ansiosa, já estava já pensando lá na frente que, nossa, eu vou jogar tudo isso aqui por água abaixo e não sei o quê. E eu tinha vontade de realmente trabalhar com isso, sabe? Apesar de que sou muito grata realmente às oportunidades que eu tive anterior, né? A oportunidade que eu tive anterior me ajudou muito, né? Enfim, comunicação e tal.
mas eu queria realmente trabalhar na área. Aí, faltando um ano para terminar a graduação, eu encaminhei meu currículo para, na época, era DataSul ainda, encaminhei meu currículo, eles me chamaram para uma entrevista, na época os estagiários vinham em grupos, era alguma coisa nesse sentido, sabe? Era uma equipe de estagiários e tal. Então, às vezes eu não conseguia pegar o time dessa época, né? De vir junto com um grupo de estagiários. Mas, por fim, eles me deram uma oportunidade de vir fazer uma entrevista à parte, né? Procurando me encaixar. Eu vim, fiz entrevista, fiz os testes e eles me chamaram. Então, eu pensei, nossa, é minha vez, né? Vou largar tudo aqui e vou para lá. Mas, por fim, aí comecei a pensar, a pesquisar sobre as faculdades, em continuar minha graduação aqui. Não encontrei um match bom que me ajudasse, que me contribuísse para isso, sabe? Para que eu pudesse, de fato, em um ano, que era o que faltava para mim na Unisul, concluir. Então, aqui não ia dar tão certinho. E daí eu tomei a decisão de não vir nesse ano, naquele ano, e ficar para concluir a graduação. Aí, por fim, fiquei... essa parte eu não lembrava. Então, você teve uma chamada da DataSul, aí você, para poder concluir a faculdade aqui em Tubarão, aí você recusou temporariamente para poder concluir a faculdade. Sim. Depois teve outra chamada ou você foi procurar? Como é que foi essa parte? Fui procurar. E até assim, ó, porque eu tinha muito interesse em, muito mesmo. Então, assim, foi com o coração rachado, assim, que eu falei com as pessoas que me entrevistaram, né, expliquei o motivo de não estar indo, né, por conta de não poder. Porque, por exemplo, se fosse em Florianópolis, existe a própria Unisul lá, né, então seria fácil de migrar, né, de um lugar para o outro sem muito prejuízo, né, de matérias, enfim. Mas para Joinville, não. Então, isso ia me prejudicar e estender um pouco mais a conclusão. Aí eu conversei com as pessoas, agradeci, meu Deus, um monte, fiquei com o contato delas e, por fim, fiquei lá, aí concluí a graduação. Aí o que aconteceu? Quando fechou, terminou o curso, formei, graças a Deus, tá, aquela felicidade, assim, opa, e agora, né? Tô aqui com o diploma na mão, e daí? Aí, assim, nossa, eu vou correr atrás. Aí fui procurando, voltei também, era a minha primeira opção, sempre foi a DataSul, queria muito entrar. Voltei a falar com a mesma pessoa que me chamou lá atrás, avisei, né, ó, agora já concluí. Inclusive, durante esse um ano, volta e meia eu mandava um e-mail ou outro para dizer, ó, tô fazendo meu TCC disso, veja só, tô tendo essa disciplina, tô tendo isso aqui para no mínimo manter um vínculo, apesar de eu não conhecê-la, né, tão isso, bem. Isso daí é legal também reforçar essa questão. Foi iniciativa bem legal da tua parte, né, de manter, mesmo tu dizendo um não a princípio, claro, justificando que o objetivo era terminar a faculdade, mas mesmo assim você fazia contato com eles com uma certa frequência para manter esse vínculo, para quando terminasse a faculdade, que faltava pouco tempo, você conseguisse ir lá só, eu me mantive ativa, tive um motivo bem forte para não vir naquela época, que foi terminar a faculdade, mas eu estou aqui e mantive contato com vocês para demonstrar o teu interesse, né? Eu acho que isso foi bem legal. Mantendo aquela, né? Quem não é visto não é lembrado, então eu tava, né, não sendo chata, abusada, tentando não ser, né? Mas no mínimo mandando, às vezes ou outra, mandava um e-mailzinho para ela, ó, tô fazendo tal coisa, tô fazendo isso, aquilo. E daí, por fim, quando eu terminei, eu falei, ó, agora terminei, né? Quem sabe se tem alguma oportunidade aí? Aí ela, não tem. Eu disse, nossa, acabou meu mundo, né? Mas aí na semana seguinte, ela mandou um novo e-mail dizendo, olha, temos uma oportunidade, mas precisava que tu viesse fazer um novo teste. Tu topa? Assim, já tô indo aí. Aí fiz o novo teste, uma nova prova, uma nova entrevista com outras pessoas, inclusive, porque como ela já tinha conversado comigo, então ela colocou outras pessoas para né, me entrevistar também. Levei CD de TCC, né, meu co-orientador aí nos ajudou um monte, eu e a Gisele, né. Então, levei meu projeto de TCC, mostrei, né, o que fiz durante aquele ano. E, nossa, quando eles me ligaram dizendo que, né, tá aprovada, vem, nossa, foi muita alegria.
mesmo. Que Aí, legal. Até o Jackson está falando ali que já estava mostrando soft skills desde aquela época, né? Então isso é importante. A gente tem batido bastante nessa tecla aqui, que você simplesmente poderia ter mandado o teu currículo e ido lá fazer entrevista e aí não, decidi não ir agora, quero terminar a faculdade, e simplesmente esquecer da empresa e não mostrar esse lado que você mostrou, que com certeza eles valorizaram, né? Que foi essa proatividade, esse interesse. Então, isso é além da parte técnica, é o que a gente tem conversado bastante aqui, das pessoas irem além da parte técnica, mostrarem esse interesse, mostrarem proatividade, mostrarem resiliência. Não deu certo agora, pode dar certo depois, eu vou me preparar melhor para tentar de novo, enfim, e por aí vai. Só queria dar boas-vindas ali para Michele Cachoeira, ela disse que é prima do Neomésio, é isso? Neomésio, o Neomésio Ah, está assistindo lá embaixo com as crianças ali. Ele avisa, então. Ah, Michele, a, sim, sim, claro, é sim, é sim. Aham. a Bianca entrou, a Rosângela, a Cris também, que vai conversar com a gente aqui mais para o final do mês. Só dar boas-vindas aí para o pessoal e avisar que também, repetir aí que pode fazer pergunta aqui pelo íconezinho aqui embaixo, de perguntas, de interrogação. Se quiser fazer alguma pergunta aí sobre a história da Cris que ela está contando, sobre as experiências dela. Ó, o Neomésio está confirmando ali, ó, o parentesco. Legal, Cris. E aí, tu foi trabalhar lá e o que aconteceu? Como é que foi o teu início lá? Ah, foi, meu, show, assim, foi muito legal. A empresa me ensinou muita coisa, né? A linguagem de programação, como eu falei, a Unisul me deu uma base, assim, gigante, né? De lógica, de conteúdo, mas com certeza os profissionais apoiaram, abraçaram, né? Ensinaram, eu aprendi uma linguagem que é bem típica, né? Daqui, vamos dizer assim, que era o Progress, então teve toda essa adaptação. E mais, né, muitos estagiários entrando, então uma outra percepção do que eu tinha de mundo, sabe? De corporação, de desenvolvimento, de trabalho, atendimento ao cliente, análise de requisito. Nossa, então, assim, sabe, abriu uma janela, assim, uma porta, né, de oportunidades e de conhecimento. Então, eu fui abraçando tudo que a empresa eu fui pegando, fui participando, fui dando a cara a tapa mesmo, né? E quando te coloca apta, não apta, né? Não é a palavra porque eu estava justamente pegando conhecimento, né? Mas te coloca à disposição e com a vontade de aprender, a empresa vai te dando a corda, sabe? Então, na época, eu ainda como estagiária já estava aprendendo módulos, estudando módulos para ministrar treinamento para consultoria, né? Aí vamos dizer assim, nossa, mas já sabia tudo? Não, não sabia. Mas, né, a gente estava ali, eu estava ali para absorver o que podia e o que não podia, né? Para mostrar serviço, porque eu não queria ter que voltar, né? Não para não voltar para a cidade, né? Nada a ver com isso, adoro, né? Cidade maravilhosa. Capivari eu sempre falo quando eu vou lá, assim, ó, tô indo para cidade maravilhosa. O Rio, não, Sim, mas de Capivari. qualquer maneira foi uma conquista que você queria aproveitar ao máximo e não perder Sim, essa segunda oportunidade, né? Que na verdade foi uma segunda oportunidade, e numa empresa que você realmente estava dedicada, tinha se dedicado se empenhado para ir, para ser aprovado e para começar. Bem legal. Ó, a Michelle está dando parabéns sim. aí para os dois, acompanha a luta e a garra dos dois. Então, reforça aí os parabéns da Obrigada. Michelle para Ana e para o Neomésio. Show de bola. Tá, e então começou como Obrigada. estagiária e depois como é que foi? Então, Isso há aí eu já 16 comecei anos, é isso? 17? 17, isso. Então, eu já comecei a abraçar, né, algum módulo e outro, né, que estava ali, o pessoal às vezes não queria fazer uma gravação de treinamento, então tu já ia lá, já caçava, não, deixa isso aqui comigo que eu vou gravar. Abracei as questões das certificações, que na empresa tem muito disso, né, de fazer certificação, então eu me empenhei muito em fazer certificação lá dentro, para justamente me tornar, né, à medida do possível, uma referência em alguns módulos, é muito grande, muita coisa, não dá para, não conheço tudo, pelo contrário, né, enfim, que a gente conhece, mas
tentei, né, me colocar à disposição de tudo. Eu lembro que na época teve uma abertura de tipo um curso profissionalizante, né, que eles colocaram no ar para treinar, fazer capacitação de estagiários, de, enfim, analistas de sistema, programadores, para depois trazer eles para dentro da empresa, né? Então, quando abriram isso, quem pode, né, trabalhar como o instrutor ou como ajudante do instrutor. Na época, eu lembro que eu tinha que fazer uma certificação em Progress. Eu quero ser ajudante. Porque eu pensei, nossa, então eu já vou lá, já ajudo, já faço meu nome e ainda vou me capacitar para me ajudar na prova, né? Para passar na prova. Então, estava aqui, eu morei com o meu irmão durante algum tempo. Então, basicamente, né, eu tive a sorte de ter esse respaldo, né? Então, eu me dediquei bastante a estudo e a trabalho. Né? Tive um apoio Cris, só explica um pouquinho, acho que a gente acabou não explicando. A DataSul é uma empresa desenvolvedora de software, trabalha com que tipo de software? O Progress é uma linguagem de programação, uma plataforma, só rapidamente, só para o pessoal entender que tipo de tecnologia e o que faz a DataSul, que não é mais DataSul hoje, mas depois tu explica. Sim. Sim, a DataSul é uma empresa de tecnologia, desenvolvedora de software. Ela usa atualmente a TOTS, a gente pode falar um pouco mais sobre essa transição, mas eu aprendi, quando eu entrei, eu aprendi o Progress. O Progress ainda hoje é utilizado para fazer boa parte do desenvolvimento que é o sistema legado, né? Que é o coração ali, o cerne da maior parte dos RPs. Só que a DataSul não desenvolve só em Progress, né? Hoje em dia ela tem várias outras tecnologias, né? A gente usa o Angular, HTML, enfim. Aí tem uma infinidade, porque tem uma infinidade de soluções também. A DataSul hoje é uma empresa de software RP, mas também não só isso, né? Então, está entrando em várias outras ramos, como Business Performance, TechFin, enfim. Uma empresa, é a maior empresa de tecnologia do Brasil, então a Joinville, né, é uma unidade, a matriz fica em São Paulo. E, nossa, assim, tem desenvolvimento por segmento, por apps, enfim, tem uma infinidade, mas é uma empresa de tecnologia e investe muito nisso. Certo. Não, tranquilo. E aí depois, como é que foi aí tua escalada aí em termos de cargos, de funções, de responsabilidades? Em que momento aí, eu acho que você está contando, ainda não tinha sido transformado em TOTOS, não tinha sido mudado de nome ainda, né? Sim. Não, isso, exatamente. Eu entrei, era DataSul, eu fiquei 2008, se eu não me engano, 2010 houve a troca. Então, foi de 2004 a 2010, eu fiquei era a DataSul, e a TOTOS, que era a Microsiga, enfim, foi adquirindo algumas empresas, adquiriu outras empresas aqui em Joinville também, como a Logocenter, e adquiriu também a DataSul. E daí o nome ficou TOTOS. E em 2010 isso. Então, eu trabalhava numa franquia de desenvolvimento da DataSul. Quando surgiu a DataSul, era uma única, uma corporação. Com o passar do tempo e com o crescimento, ela acabou dividindo em franquias. Cada franquia desenvolvia um determinado ramo, né? Por exemplo, aqui eu entrei, sempre desenvolveu recursos humanos, ou seja, a gente desenvolveu softwares para a área de recursos humanos. Folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, toda pagadoria, medicina e segurança do trabalho, enfim, toda a parte de recursos humanos. Essa foi a área que eu entrei e que eu sigo até hoje. E em 2010, ela foi adquirida pela TOTOS, então, que já era grande, né? A DataSul já era uma empresa grande, era uma referência, se tornou ainda uma empresa ainda maior, né? Com muito mais expansão de mercado. E eu entrei como estagiária e fui caminhando, né? Aos pouquinhos, como grande parte, a maioria, né, dos meus colegas lá também, é uma empresa que investe muito em estágio, investe no crescimento das pessoas, né, e no segmento e na carreira dela. Então, eu entrei como estagiária, passei por programadora, analistas. Em 2010, quando virou a TOTOS, então, fui convidada a participar de ser uma líder técnica, que a gente chama lá dentro, né?
Então, passei a atuar como líder técnica, apoiar a coordenação, organizar o time, tirar da frente pendências da equipe, mas ainda trabalhando como analista de sistemas, tipo, como se fosse não acúmulo de função, mas eu trabalhava, atuava como analista de sistemas e apoiava o time no que fosse preciso, né, no que era possível fazer. Apoio, planejamento, né, resolver alguma coisa com o cliente, apoiar, enfim, todo esse trabalho. E em 2019, ano passado, a minha coordenadora, Liliane, ela foi Deixa eu só promovida. te interromper um pouquinho aí. A Samila Stork está dizendo que a Ana é uma excelente profissional e inspira muitos talentos aí. Está sendo bastante elogiada aí, provavelmente por colegas de trabalho ali onde você atua. Ai, obrigada, Samila, é uma fofa. Então, aí ela foi promovida, então eu estava seguindo, né, nessa linha de conhecimento, sendo preparada para assumir a coordenação, né, numa escalada, e assim aconteceu, né? Estava me preparando para essa oportunidade e deu certo. Então, hoje eu atuo né, estou como coordenadora de uma equipe de desenvolvimento de software. O Arthur e o Bruno. O Arthur e o Os Bruno filhotes estão ali também vendo. estão acompanhando a live da mamãe. Legal, show de bola. Beijão aí para os dois também. Legal. E quando você fala em time, como que é essa organização aí da equipe que você coordena? Quais são as funções que tem dentro dessa equipe? Quais as responsabilidades da equipe? O que é que vocês têm que entregar para a empresa em termos de resultado? Então, essa é uma parte bem legal, que eu gosto muito de falar. Eu trabalho numa área que é de customizações. Nós chamamos de fábrica de software, é conhecida dentro da TOTS como fábrica de software. Como eu falei, né, a TOTS, ela desenvolve, tem um sistema padrão, né, gigantesco, vários inclusive, né, enfim, e a fábrica, ela é uma equipe, hoje tem, acredito, umas 100 pessoas, ou está beirando isso, de desenvolvedores, analistas, especialistas, enfim, tem um time comercial, e a gente costuma dizer, a minha gestora falou muito isso, Liliane, que é uma mini empresa. Então, nós desenvolvemos serviços, realizamos serviços, fazemos desenvolvimento em cima dos produtos da TOTOS. Ou seja, a TOTOS entrega um produto padrão para o mercado, né? Ah, E entendi. numa eventualidade, né, o cliente, mas aqui no meu estado tem essa regra, ou a gente tem esse combinado com o sindicato, então a gente precisa fazer essa modificação no sistema. Então, é o nosso time que realiza esses tipos de customizações, de especificações em cima do sistema TOTOS. Então, a gente faz desde customização à realização de serviço. Uma necessidade, um eventual acerto, ou mesmo implantação, enfim. Aí a gente atua com um time de serviço que é desde da base, né, que é estagiários, técnicos, analistas, até especialistas. O time de fábrica é um time bem sênior já. Então, normalmente, a gente até costuma dizer ali, o que vai para nós é carne de pescoço, então o time precisa... Normalmente, são coisas bem urgentes, então o time está super afiado, engajado para fazer... E acostumado, porque costumo dizer que é treta de hoje para resolver amanhã, né? Então, é empolgante, é bem legal. Assim, quem conhece sabe o nosso dia a dia, a correria que é. Então, e só para explicar a correria, porque o nosso time ele faz toda a entrega. Então, isso que é legal ali. Nós fazemos desde uma venda, porque os nossos analistas têm uma equipe comercial, mas os nossos analistas também apoiam na arquitetura. Então, a gente faz um pouquinho de tudo. Desde a venda, da entrada, da demanda, a saída ou pós-entrega, né? A entender se aquela solução foi eficiente, causou valor, impacto positivo para o cliente ou não. Então, toda essa trajetória, a fábrica entrega. Certo. E eu estou na fábrica... Você está coordenadora de desenvolvimento de software e processos ágeis. Esse é o teu título lá dentro, né? Nesse momento. Isso. Exatamente. E isso quer dizer o quê? Que eu faço
faço a coordenação das pessoas, né, dentro desse time, viabilizo, enfim, tiro da frente eventuais situações, enfim, procuro, né, procuro fazer isso no dia a dia, espero que esteja realizando isso, né, tirar da frente dessas pessoas o que possa estar atrapalhando o serviço delas, né, e deixando elas fazer a mágica acontecer, né, o trabalho, a entrega. E a questão do ágil ali, a TOTS, ela já trabalha com essa metodologia ágil no desenvolvimento de produto já faz alguns anos, então. Já trabalha com isso já faz alguns anos e o time está bem, já consegue, já lida com isso bem facilmente. A gente chama até as squads, né? Enfim, a do produto. A fábrica, como é para serviço, a metodologia ágil que a gente está aprendendo, né? Inclusive com ela. Então, nós estamos, aos poucos, dentro de fábrica, trazendo processos, práticas ágeis para esses times. Então, não dá para dizer que nós estamos, a fábrica, né? A TOTS a fábrica está entrando com práticas ágeis dentro do time para poder viabilizar, mudar um pouco da nossa dinâmica. Sobre a tua dúvida se está fazendo um bom trabalho ou não, acho que o pessoal já está respondendo ali. Tem hashtag orgulho, tem dizendo que você é um excelente profissional, super dedicada, então já está carimbado aí, só continuar no mesmo caminho. Ali, Ana, eu vou... Oi? Eu agradeço, né? Só para responder, eu agradeço, só que eu falei, Éder, que tu prometeu aí um brinde no final da live. Vai ter Opa, esse é o primeiro brinde de live aqui, então, hein? Ô, Cris, só para as pessoas entenderem, talvez que não são da área, de maneira bem resumida, eu vou fazer um breve conceito e tu me corrige aqui, mas só para entender o que é processo ágil, desenvolvimento ágil de software, de sistema, comparando com o tradicional, processo tradicional, que a gente trabalhava, muitas empresas ainda trabalham, e antigamente era mais comum, de você começar o desenvolvimento e até o final entregar para o cliente, e aí o cliente ia dizer assim, gostei, não gostei, muda isso, muda aquilo. Esse é o processo tradicional. O processo ágil, de maneira bem resumida, óbvio que tem mais detalhes, mas é você fragmentar o desenvolvimento de um sistema em partes e você fazer entregas parciais para o cliente, aí o cliente, isso aqui, muda ali. Qual a vantagem disso? É que o teu retrabalho é menor, o teu custo de customização também acaba sendo menor e a satisfação do cliente acaba sendo maior. De maneira resumida, é mais ou menos essa linha? É mais ou menos isso, é isso aí, é isso que você falou. Agora, isso para uma linha de produção, de produto aí, a gente entende, ou pelo menos conseguiu perceber até hoje, que é bem aplicável, né? Agora, para serviços, que é a área da customização, é a área que a gente trabalha, nós estamos, como é que eu vou dizer assim, aprendendo com, né? Tem um time, inclusive, especializado nisso na TOTS, na fábrica tem pessoas que estudam isso, né? Nos ajudam com isso, ajudam as equipes com isso, mas é um pouco mais delicado, digamos assim, porque, por exemplo, a gente vende propostas grandes de 6 mil, 10 mil horas, né? Passa por projetos grandes, né? E também por projetos que são menores, né? Do nosso dia a dia ali, às vezes um acerto de 4 horas, e às vezes esse tipo de demanda, a gente está procurando se adaptar ou entender como que a gente vai fazer isso de forma ágil, porque não estou falando de produto aqui, de um desenvolvimento, de uma inovação, né? A gente está falando de alguma customização pontual, de algum acerto, de algum serviço. Só porque a gente tem percebido o processo de implantação da metodologia ágil é diferente, né? Não é tão simples assim como o desenvolvimento de um software, né? Ô, Cris, deixa eu tenho que controlar o tempo aqui, eu sempre me perco no tempo, mas eu queria que tu falasse um assunto que tomara que daqui a um tempo a gente não precise mais destacar, mas ainda a gente precisa, o fato de ser mulher na área de tecnologia, onde a gente sabe que a maior parte dos profissionais são homens, por N motivos aí. Isso trouxe, independente da empresa, mas pode citar na questão da empresa também, você sentiu preconceito, alguma dificuldade nesse sentido, pelo fato de ser mulher, estar num ambiente que predomina homens, está mudando, essa questão está mudando, né? Tem cada vez mais mulheres se interessando,
Mas você sentiu alguma coisa nesse sentido? Teve alguma dificuldade nesse sentido? Não, graças a Deus eu não senti nenhuma dificuldade, nenhuma restrição, pelo contrário, eu não sei se é o perfil das mulheres com que eu trabalho também são, né, como é que diz, sangue no olho e faca no dente, então tá todo mundo lá trabalhando de igual para igual, o pessoal apoia bastante, sim, realmente não tem diferença, não tem diferenciação, mas eu percebo isso, por exemplo, em sala de aula, né, até puxando agora um pouquinho para graduação, né, que eu estou desempenhando, tentando, faço algumas disciplinas e tal, é notória, assim, a quantidade de pessoas dentro de uma sala de aula, por exemplo, quando se trata de uma disciplina de lógica, de programação, de uma programação paralela, de uma análise de projeto de algoritmo, sabe? Tu vê que diminui muito ainda. Porque a gente vê muitas mulheres na área de tecnologia, né? Porque a área de tecnologia não é só a programação em si, né? Tem uma série de Sim, sim. outras atividades que se fazem. Mas falando ali do escovar a bit mesmo, né? De falar de uma arquitetura, de um desenvolvimento, de executar uma loja de programação, tu já vê que a queda é mais brusca ainda, né? Mas, por exemplo, eu me inspiro muito, tem muita gente para me inspirar que são mulheres dentro da própria TOTUS lá, gestora, enfim, vários colegas, pares, várias pessoas da minha equipe, nossa, que me orgulho muito, assim, de mulher forte mesmo, que tá ali com garra, virando noite, né, para resolver problema de cliente, diretora, enfim, então, a mulherada... Não, legal. Até, a próxima pergunta ia ser em relação à quantidade de mulheres que tem lá dentro, mas eu imagino que tem bastante, como você falou. Essa questão de desempenhar bem a função, é independente de sexo, desde que goste da função e seja competente, vai ter lugar para todo mundo. E como você falou também, nos cursos a gente nota, eu notava bastante isso ali na universidade, a quantidade de mulheres é menor, né, bem menor do que a de homens, pelo fato, talvez, de existir esse pensamento que tecnologia é só programação, só lógica, só linguagem de programação, e como a gente conversou aqui, não é isso, tem várias funções dentro, a gente tem conversado aqui dentro dessas lives e outras postagens que eu faço justamente mostrando a quantidade de funções, de cargos, de oportunidades que existem na área de tecnologia, isso para homem, para mulher, independente dessa questão de sexo, de idade, de qualquer outra coisa nesse sentido. Tem muita oportunidade, muitas funções, e cada um vai se adequando de acordo com o que acha melhor, com o que se identifica melhor. Cris, vamos para a parte de conselhos agora. Falando desse teu... Você falou aí do teu crescimento, do teu empenho, da tua dedicação, do reconhecimento que você teve aí, tá colhendo frutos do que... o resultado do que tu investiu aí há anos. Então, o que tu considera, o que tu valoriza quando você vai fazer uma entrevista lá para um estagiário, para alguém que está entrando? Quais são as habilidades, soft skills, comportamento, o que tu indica, o que tu valoriza para uma pessoa que está querendo entrar dentro da empresa, que você vai avaliar e que realmente vai somar no dia a dia? Tem que dar a gente pode chamar de conselho aí, entre aspas, mas são dicas aí para o pessoal. Sim, não, então, primeiro, como eu falei lá no início, né, eu acho que se enquanto você consegue atuar na área que você já gosta, né, enquanto estuda, eu acho que isso aí já dá um gás, assim, gigante, sabe? Não que, do contrário, também não dê certo, porque dá também, né? Com força de vontade a gente vai longe. Agora, se for possível, né, conciliar o estudo, né, quem conseguir, né, conciliar estudo com a área ainda que atua, ótimo, né? Eu acho isso bem válido, porque consegue aplicar muita coisa, né? Agora, e o que eu valorizo e o que valorizaram em mim, né, desde a época que eu entrei, é essa questão acho que da boa vontade, da atitude, sabe? De entender que uma pessoa assim, não sabe, né? Não aprendeu ainda a tecnologia, né? Eu tive que correr muito atrás da parte Progress também, que era uma tecnologia que eu não conhecia, né? Agora, se tu percebe, né, numa entrevista, que a pessoa diz, ó, não, ou mesmo no dia a dia do trabalho, não sei, mas estou indo atrás, já fiz isso e aquilo, né?
ou já trilhei por todos os caminhos, não encontrei, então tô aqui pedindo ajuda, né? O que que a gente pode fazer junto? Então, eu achei mais essa questão de ir atrás mesmo, de correr, de buscar, de tentar entender. Tem alguns que têm mais dificuldade, têm mais facilidade de aprender sozinho, né? Hoje em dia, essa gurizada, a gente vê que são muito autodidata, então, pega um link de YouTube ali, já sabe aquela tecnologia, né? Já sabe desenvolver. São acelerados, né? São muito acelerados. Agora, tem uns que tu vê que tem que até tem esse dom, né? Digamos assim, né? Mas não trabalha com ele, sabe? E acaba deixando um pouco e tal. Então, eu gosto de ver as pessoas saberem procurar, ou mesmo que não sejam autodidata, mas que busquem, né, alternativas, né, se mostrem proativos, busquem conhecimento e atitude. Eu acho que é isso, atitude, né? Ser claro, uma boa pessoa, né, comunicativa, ter atitude, eu acho que é essencial, assim, para qualquer área, para qualquer área. E, por exemplo, tecnologia, a gente percebe, muita gente que não conhece da área, né, acha assim, o pessoal meio introvertido, né, ali digitando ali, debulhando em código e tal. Então, assim, não é mais isso. Quer dizer, eu acho que nunca foi isso, né, eu acho que nunca foi, não deveria nunca ter sido isso, né, a gente tem que ter noção de que o desenvolvimento nunca é para o programador. A gente ri muito na nossa área dizendo assim, na minha máquina funcionou, né? Do cliente não funciona. Então, essa frase é típica, né? É clássica, né? É clássica. Na minha máquina está funcionando, vou liberar. Né? Então, não é assim. A comunicação com o cliente, né? A metodologia ágil está entrando aí para não nos deixar mentir, só reforça tudo isso na interação com o cliente. Então, acho que tem que ter esse tipo de atitude, tem que ser comunicativo. E eu acho que muito além ainda, porque a comunicação, o entendimento, porque tu precisa interpretar o que o cliente está precisando, né? E veja bem, muitas vezes nem o cliente sabe o que está precisando. Então, tu precisa instigar, né, essa pessoa a falar sobre aquilo ali, para tu, então, será que é isso mesmo? Então, vamos escrever isso junto? E eu acho que é essencial, atitude e interpretação, e ter comunicação. essa comunicação bem treinada, né, para você, como você disse, reforçando, para saber extrair do cliente a necessidade dele, que ele não manja de tecnologia, então ele não vai saber que linguagem, que plataforma, que banco de dados vai utilizar, mas ele sabe da dor dele, do que ele precisa no dia a dia, e aí entra o papel, né, seja do programador, um analista, um coordenador, um gerente de projetos, de saber conversar ou com o cliente, ou com os pares, para poder extrair isso e transformar, usando a tecnologia, o conhecimento da pessoa, numa ferramenta que venha agregar no dia a dia do cliente, né? Então, não adianta fazer o que só está na minha cabeça, eu sou um programador, porque eu acho que vai dar certo, que não é assim que funciona. E reforçando, batendo na tecla, não é só ficar na frente do computador digitando e olhando o código e rolando tela que vai se destacar. Isso não existe mais, né? Não deveria existir mais, pelo menos. Exatamente, tem que ter essa parte colaborativa, porque eu estou ouvindo do cliente, eu sou lá analista de sistema, analista de negócio, que estou tendo interação com o cliente, eu também vou ter que ter essa habilidade para depois passar para o programador, né? Então, é uma rede de colaboração. A gente, né, todo mundo vai ter que se entender, colaborar, porque o resultado mesmo só vai ser bom para a empresa se for sucesso no cliente, né? Então, precisa ter isso. Legal, show de bola. Cris, tem alguma coisa que você fez lá no início da carreira que você acha que não foi uma decisão legal e alguma coisa, uma decisão que você tomou que foi crucial? Sei que tu já falou aí alguma coisinha, já deu alguma dica, mas só para a gente fechar, que a gente está nos minutos finais, mas tem alguma coisa para destacar nesse sentido? Alguma coisa que você, isso eu fiz, não é legal fazer. E outra coisa, um segundo ponto é isso, essa foi uma decisão acertada e realmente foi o diferencial para a minha carreira. Tem como destacar para nós? Então, de arrependimento, assim, ou de uma coisa que eu não deveria fazer, eu não me recordo, mas também não tive nenhum feedback com relação a isso. Espero que não, mas não tenho nenhum arrependimento. O único é realmente de não ter iniciado antes, né? Para, inclusive, ter o benefício da interação entre escola, né? Ter essa interação entre escola e empresa.
Agora, o que eu acho que me ajudou a impulsionar a minha carreira foi a questão mesmo de enfiar a cara e de não ter medo, né, ou não ter a vergonha, talvez, né, de procurar me expor, sabe? Me expor para fazer um treinamento que talvez eu não fosse a mais indicada, mas eu fui a única que apontou o dedo lá para, não, deixa que eu faça isso aí, sabe? E começar a jogar a cara no mundo, né? Para as pessoas me conhecerem mais lá na TOTS, lá na época, a DataSul ainda. Então, eu acho que isso é importante, assim, de poder usar, né? De sair da zona de conforto, que eu procuro, né? Participar de, sei lá, esse tempo teve lá um hackathon, para virar a noite, vamos lá, galera. Pô, e deu certo, cara. Deu visibilidade, sabe? Foi importante. Não deu certo do prêmio e tal, mas assim, deu muito mais pela visibilidade para as pessoas que tu pode comunicar. Até a participação nessa live, por exemplo, né? Tava comentando antes aqui, eu assim, nossa, será, né, que vai dar certo? Será que eu vou agradar? Será que não vou agradar? Mas expor, não ter medo né, de enfrentar, de colocar a cara e ser feliz. Tem aquela questão que se fala muito das empresas de fora do Vale do Silício, que tem algumas empresas do Brasil que estão batendo também nessa questão da cultura do erro, né? De incentivar o erro, errar rápido para te poder corrigir. Óbvio que não é para errar sempre, né? Mas não ter esse receio Sim. de errar, de tentar, de assumir a responsabilidade, de assumir o risco. Errou, beleza, assume o erro, pensa como melhorar, já no outro dia já faz uma coisa diferente para seguir em frente, do que ficar com receio. Não vou fazer isso porque eu não conheço. Óbvio, tem que usar o bom senso, mas não ficar com medo nesse sentido, de, não vou fazer isso porque eu não conheço, porque eu acho que vai dar errado. Se precisar de ajuda, chama ajuda, mas encara aquilo, resolve, tenta resolver o problema, não deu certo, pensa em outra alternativa, chama mais gente para ajudar e o barco anda, o negócio tem que fluir. Exatamente, é bem isso mesmo. Então, eu tive grandes oportunidades, grandes lideranças, inclusive, né? Minha líder já foi há bastante tempo, sempre também comentou sobre isso. Prefiro que faça e erre, e daí vamos correr atrás disso aí, ou do que ficar sentado esperando e não fazer nada, né? Então, acho isso bem, bem importante. Legal, show de bola. Ô, Cris, a gente tá aí faltando 2 minutinhos. Eu queria agradecer o pessoal que está aí o pessoal bastante comentários ali, muitos elogios à profissional, a Cris. Muito legal isso, fico bastante orgulhoso também. E te agradeço novamente pelo tempo aí, pelo aceite. A gente conversou, a gente até combinou de não falar muita piadinha, porque quando a gente conversa, a gente começa a falar piadinha, começa a rir muito. Só na live a gente tem que se comportar. Mas a Cris é uma pessoa super gente boa, tem aí o reconhecimento merecido e uma história muito legal. Eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, o pessoal aí também tem uma noção do que é possível, e é claro, cada pessoa, é o que eu falo sempre aqui, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, vão ter realidades diferentes, mas o objetivo de contar essas histórias é justamente a pessoa se identificar, eu estou numa profissão, não estou contente, ou gosto de tecnologia, mas eu acho que não dá, ou sou mulher, acho que não vai dar, nada disso, né? Mete ficha, gosta, se empenha, mete a cara, enfrenta, corre atrás das oportunidades, fica em contato com a empresa aí que quer, e assim vai, né? Assim vai, não tem que ficar pensando muito, desde que você goste daquilo e tenha a convicção de que vai se empenhar. Então, obrigado, a gente está no minuto final aí de live, muito obrigado mesmo, papo super legal. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, vou botar no YouTube, vou botar no Facebook, o pessoal compartilhar e rever quando precisar. Um grande relato aí da amiga Cris. Espero ter contribuído e agradeço imensamente todo mundo que aceitou o convite, viu? Todo mundo amigo aí, parceirão. Depois eu entrego aquele brigadeiro prometido aí pra galera. Obrigada pelo convite. Legal, Cris. Então tá. Agradeço imensamente, foi muito bom. E é isso, eu que agradeço. Foi uma honra e um prazer conversar contigo. Até mais, a gente mantém contato. Tchau, tchau. Joia, brigadão. Estou à disposição. Um abraço. Tá bom.